Ok, pessoal, só lembrando que essa aula está sendo gravada, né? Para que as pessoas que não possam assistir agora, estejam trabalhando ou sem internet, possam assistir mais tarde, ok? Então tá tudo sendo gravado, todos os nossos diálogos, tudo está sendo registrado. Rafa, já tem ideia de quando a gente vai voltar? Trícia, ainda não temos nenhuma posição, certo, do governo, porque tudo depende de como vai ficar essa curva de, de Covid, né? Como é que vai ficar a contaminação, se vai reduzir. Por enquanto a gente não tem nenhuma posição, certo? Mas assim que tiver, ou Carla ou eu posso passar para você, para o pessoal aí. 2040. Então, gente, eu estava falando que ecologia, tá? É o assunto que mais cai, certo? No Enem, dentro de biologia. Então, por favor, não saiam com dúvida, na verdade. Não saiam daqui com dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tirem, certo? Porque cai muito no Enem. E a gente vai responder algumas perguntas que caíram no ano passado. Vou pegar aqui agora, para no finalzinho a gente responder. O que é PV? Privado? Privado. Ah, tá. Ok, ok. Tá, gente, vamos lá. Na aula passada, a gente viu, tá, um dos assuntos que caem bastante e caiu na prova passada, que é o processo de sucessão ecológica, ok? Sucessão ecológica. E o que é essa tal de sucessão ecológica? Augusto, me ajude aí. O que é que você entendeu o que é sucessão ecológica, de uma maneira bem resumida e simplificada? Lembro mais não, professor. Oi? Que é Augusto? Lembro mais não, professor. Lembra não? Gente, então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês não podem sair daqui sem saber esse assunto. Esse assunto é fundamental, sabe? Fundamental. Então, sucessão ecológica, tá? É o processo que leva um ecossistema que está se iniciando, né? Iniciando a sua formação, até esse ecossistema ser um ecossistema maduro, ser um ecossistema já com as características de um ambiente que passou por todos os processos de colonização, de desenvolvimento, de relações ecológicas. Então, foi uma pergunta que eu fiz na aula passada. Pessoal, olha para uma floresta atlântica, uma floresta densa, cheia de árvores enormes, com fauna, flora, fungos, bactérias, toda aquela estrutura gigantesca. Vocês têm ideia de como aquilo ficou daquela forma ali? E a maioria disse que não sabia. Então, a resposta é por meio de sucessões ecológicas, tá? Eu vou aqui fazer uma apresentação no PowerPoint, tá? E aí vocês me digam se está aparecendo aí. Vou iniciar agorinha. Tá mostrando, Rafa.
Tá mostrando, né? Maravilha, maravilha, gente. Vamos lá. Eu vou colocar em tela cheia aqui para vocês enxergarem melhor. Continua mostrando. Diga em áudio aí para mim, por favor. Continua. Maravilha. Sim. Maravilha. Sim. Tá, gente, olha só. Sucessão ecológica é isso aqui, tá? Olha para o lado esquerdo, né? Você tem aqui um ambiente com poucas plantas, tá? Claro que a gente está falando de um ecossistema terrestre, né? Estamos falando de uma floresta. Mas depois a gente vai também discutir isso para ecossistemas aquáticos, que é a mesma lógica, tá? Eu estou colocando um ecossistema terrestre porque é mais fácil da gente entender, né? Didaticamente é mais fácil de explicar também. Vocês veem isso sempre, tá? Vocês olham para florestas sempre na televisão e até ao vivo, quando estão viajando, vocês sempre observam aquelas estruturas florestais, tá? Então, olha para o lado esquerdo, né? No lado esquerdo, nós temos aqui a representação do processo de facilitação, tá? O processo de facilitação, tá? Olha bem para o lado esquerdo da figura. É justamente, tá? Facilitação é um momento em que espécies pioneiras, tá? Espécies pioneiras, pioneira é a que vem primeiro, né? Elas colonizam aquele ambiente. Elas preparam e facilitam a chegada de outras espécies. Que outras espécies? Espécies que nós chamamos de espécies posteriores. Deixa eu aceitar aqui alguém que chegou. Espécies posteriores. Então, do lado esquerdo nós temos a representação da fase de facilitação, tá? Que é o processo inicial de uma sucessão ecológica. Tá? Depois desse processo inicial, nós temos a outra fase, que é a fase de inibição, que é aqui, essa fase intermediária. Só que não é só uma fase intermediária, são várias fases intermediárias, tá? E essa fase de inibição, como diz no nome, inibição, é justamente um momento em que espécies posteriores chegam, tá? E elas só chegam porque as espécies pioneiras prepararam o terreno, prepararam o solo, tá? Deram, de repente, um pouquinho de sombra para germinar, sabe? Um pouquinho de umidade, tudo isso. Então, como diz o nome, essa fase de inibição é que essas espécies posteriores passam a inibir aquelas que vieram primeiro. Veja que egoísmo, né? A natureza é braba. Então, as espécies posteriores passam a inibir aquelas que vieram antes delas, tá? Fase de inibição, certo? E tem várias fases de inibição, tá? Cada um desses momentozinhos, desses submomentos, a gente chama de séries. S-E-R-E-E. Séries. Então você tem várias séries, né, compondo aqui a fase intermediária, que é a grande fase de inibição, tá? E por último, gente, olha aqui, Augusto, nós temos a fase de tolerância. A fase de tolerância é quando a floresta, né, o outro ecossistema, chega no clímax. Clímax quer dizer, tipo, no auge, né? Chegou no máximo, tá? Nesse momento, a floresta aqui, a nossa floresta, ela para de crescer. Ela para de crescer. Você não tem mais esse desenvolvimento desenfreado da floresta. E ao invés disso, como diz no nome, né, fase de tolerância, as plantas competidoras, né, as árvores, aquelas espécies competidoras, elas passam a se tolerar. Elas passam a estar ali respeitando cada uma o seu espaço, tá?
Então é a fase de tolerância máxima, certo? Então esse é o processo que faz com que ecossistemas se organizem, se desenvolvam, tá? E essa explicação, tá? Para que a gente hoje enxergue ecossistemas tão grandiosos, tão complexos, tá? Quanto uma floresta amazônica, quanto um manguezal, quanto corais, né? Recifes de corais ali, aquele ecossistema incrível, né? Então, isso é o que acontece. Agora, presta atenção aqui. Isso aqui vocês já viram também. Relembrando, né? Você tem essas sucessões, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser sucessões primárias ou sucessões secundárias. A sucessão primária, Augusto, é muito simples para nunca mais esquecer. É a sucessão que começa do zero. Começa do zero. Mas como assim, professor? É que a vida vai, começar do zero. Não tinha seres vivos ali, né, numa quantidade relevante, tá? Para você dar o pontapé inicial. Então, se você não tinha seres vivos ali, numa quantidade importante para dar o pontapé inicial, você tem que começar do zero, tá? Essa é a sucessão primária. E a Ariadne, na outra aula, falou, professor, no caso, sei lá, de ilhas vulcânicas, né? Teve uma erupção vulcânica lá no Oceano Atlântico, né? Aquele monte de lava formou ilhas ali, né? E essas ilhas recém-formadas, né? Fica aquela rocha magmática, né? Aquela rocha dura, sem nenhuma floresta, nem nada, né? Só rocha, só pedra, tá? Como é que vai acontecer? Aí a Ariadne falou, professor, alguns animais vão levar algumas sementinhas de planta para lá. É isso, tá? Então você tem primeiro um processo de colonização. Você tem os líquens, tá? Os líquens, que são associações entre algas e fungos, são uma das principais espécies pioneiras, tá? Elas conseguem colonizar pedra, elas conseguem colonizar paredes, né? Elas conseguem colonizar qualquer superfície, né? Então você tem esse processo de facilitação, né, no início, tá? Depois inibição, depois tolerância. E as sucessões ecológicas primárias começam do zero. Já as sucessões secundárias, tá? Elas não começam do zero. Eu dei o exemplo clássico de uma floresta que foi desmatada. Arrancou toda a madeira, cortou tudo, desmatou tudo. Só que a pessoa, né? A pessoa que fez isso, digamos que teve pelo menos a consciência de não tocar fogo, tá? Nesse ambiente que ela desmatou. Pô, já tirou a madeira toda, já fez um estrago miserável, já vendeu a madeira, já tá rico. Pelo menos não bota fogo. Pronto. Aí o que é que acontece? Se você não tocou fogo ali naquela região, você tem um banco de sementes. Você tem um monte de sementes de plantas ali. Nos primeiros centímetros ali do solo, né? Então você tem um monte de semente. E semente, para quem não lembra, tá? Semente é um embrião vivo, tá? Sempre que você olhar para uma sementinha de feijão, você está vendo ali um ser vivo, tá? Um ser vivo que é o resultado da união do gameta masculino com o feminino, tá? Então é um ser vivo ali. Agora está em estado de dormência, né? Está em estado latente. A semente geralmente ela só germina em condições adequadas, né? Se tiver umidade, se tiver concentração de substâncias, aeração do solo, aí ela começa a germinar, tá? Então, você tem um monte de semente ali. Se você deixar quietinho aquilo ali por 200 anos, tá? Algumas 100 anos, você vai ver que aquelas sementes vão germinar e você vai ter rapidamente entre aspas, né, gente? Se fosse comparado ao que começa do zero. Então você vai ter ali, certo? O processo de sucessão de novo, tá? De novo você vai ter a facilitação, aquelas primeiras as espécies mais que se adequam melhor, né? Aquela condição ali de muita exposição ao sol, de muito vento, tal, elas começam a aparecer, né? Facilitação,
pioneiras aparecem. Depois inibição, que tem espécies posteriores que inibem as que vieram antes dela, e assim vai, e assim vai. E por último, tolerância, tá? Aquelas plantas mais competidoras, né? Aquelas plantas que têm a maior capacidade, né, de se manter fixada naquele território, né, de puxar mais água, de conseguir mais sol, tá? Elas estão ali agora, né? E elas acabam tolerando umas às outras, tá? Fase de tolerância máxima, tá? Agora, me digam aí pelo áudio, alguma dúvida sobre a diferença entre sucessão primária e sucessão secundária? Não, prof. Ok. Caso o processo seja interrompido de sucessão, ele volta de onde ele parou ou ele volta para o início? Olha só, a natureza é incansável, tá? Se você parou, certo, o processo, por exemplo, Ai, meu Deus. você impediu que espécies de pássaros, espécies de espessores de semente, sei lá, macaquinhos, roedores, cutias, consigam estar ali naquela região, né? Digamos que tenha muito caçador ali. Tá, isso vai prejudicar, é claro, o processo de sucessão, tá? Agora, se você tá, se o ambiente tá nesse processo de sucessão e você vai lá e toca fogo, aí volta para a estaca zero, tá? E geralmente quando você coloca fogo, tá? Você destrói até o banco de sementes, tá? Você destrói tudo, né? Começa do zero. Você mata até as bactérias e os fungos, tá? E aí, nesse caso, eu pergunto a vocês, você tocou fogo em tudo. Vai ser sucessão primária ou secundária? Primária. Muito bem, muito bem. Vai ser primária. Exatamente. Parabéns, Augusto. Mandou bem, Augusto. Eu agora vou passar, viu? Aqui. Isso tudo a gente viu na aula passada. Ó. Facilitação, inibição, tolerância. No fim dessa aula eu quero fazer um exercíciozinho com vocês aqui, certo? Uma questão só do Enem. Que caiu isso na aula passada. Ou no ano passado. E olha para cá, gente. Olha para cá. Você tem na natureza espécies competidoras e espécies oportunistas. Espécies competidoras e espécies oportunistas. As competidoras, tá? Tá aqui escrito K, né? Eu deveria ter colocado K estrategista, tá? As competidoras são conhecidas como espécies K ou espécies K estrategistas. As espécies competidoras K estrategistas, elas crescem lentamente. Espera aí que alguém chegou aqui. Pronto. Muita atenção aqui. As espécies competidoras, elas crescem lentamente. As espécies competidoras, elas também vivem muito mais. As espécies competidoras, elas investem mais no seu processo reprodutivo. Investem muito mais no seu processo reprodutivo. Olha esse elefantinho aqui, tá? Alguém lembra aí, eu não lembro não exatamente, mas alguém lembra quantos meses dura a gestação de uma mamãe elefanta? Eu sei que é mais de um ano, né? Eu sei que é mais de um ano. Não sei se são 12 meses, ou, não sei, 13 meses eu acho. Então, você tem um processo demorado. São 18 a 20 meses. Nossa, tá vendo? Muito mais do que eu pensava. Então, no mínimo 18 meses, né? Então, olha só. Você tem um processo, tá, de investimento energético,
de investimento de reservas, tá? A mãe está ali colocando muita coisa naquele bebezinho elefante que está, naquele feto que está se desenvolvendo, tá? Então, elefantes são exemplos clássicos, tá? De espécies competidoras, de espécies K-estrategistas. O bebê se desenvolve muito lentamente, é crescimento devagar. Os elefantes vivem bastante, gente. Vivem bastante, tá? Por outro lado, você também tem as espécies oportunistas, ou espécies R estrategistas. Esse R, para você se lembrar, tá? Pode ser R de rápido, tá? As espécies R estrategistas ou oportunistas, elas têm uma vida essencialmente curta, tá? Olha aqui a imagem que nós temos aqui à direita. Esse mosquitinho aqui, tá? Gente, um mosquito vive pouquíssimo, certo? Vive pouquíssimo. O mosquitinho, ele cresce rápido, se desenvolve rápido? Muito rápido, tá? Deu vacilo naquela aguinha que ficou ali na planta. Tua mãe foi aguar a plantinha aí de casa, esqueceu um pouquinho, esqueceu de tirar o excesso e ficou ali um pouquinho de água, pronto. É o momento que o mosquito vai lá, põe os ovos e rapidamente esses ovos eclodem e aí você tem um monte, tá, de mosquitos. Então a vida é curta, crescem muito rápido e olha só isso. Eles não investem tanto em cada indivíduo da prole, ou seja, a mamãe mosquito aqui, ela não investe tanta energia e tanta reserva em um único indivíduozinho aqui, em um único ovo, não. Ela não faz isso. Por outro lado, eu botei paz. mas dá origem, tá? Dá origem a muitos indivíduos. Tá? Então, qual é a dela, né? Qual é a estratégia do mosquito aqui? É botar no ambiente um monte de ovos para ver se alguns, sei lá, metade ou 25% sobrevivem. Para ver se a metade consegue ir para o mundo, entendeu? Olha como a estratégia é totalmente diferente, tá? As espécies competidoras ou K-estrategistas, tá? Elas preferem a qualidade, né? Em detrimento da quantidade. Para elas, o principal é a qualidade. Já as espécies oportunistas ou R-estrategistas, elas preferem a quantidade à qualidade. Aí eu pergunto para vocês: existe uma estratégia melhor? Se sim, qual é a melhor? Falem por áudio aí. Competidora. Alguém mais? Ninguém tem a opinião contrária? Então, gente, na realidade, vai depender de vários fatores. Quer ver? Presta atenção. Digamos que você, tá? Você tenha plantas, certo? Você tenha plantas que estão ali, tá? Com estratégia do tipo K, certo? Ou seja, são plantas que crescem devagar, que vivem mais, que investem mais no seu processo reprodutivo, né? Um exemplo que eu acho que é bom. Um pé de manga, tá? Gente, pé de manga vive muito. Pé de manga demora demais para começar a dar fruto. É a coisa mais difícil. Eu acho que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca presenciei. Eu nunca presenciei uma semente de manga germinar, sabe? Então ela é bem, digamos, exigente e tal, demora muito a crescer, demora muito a desenvolver. Agora também, se desenvolveu, meu amigo, vive muito, tá? Vocês devem ter aí na casa da avó, do avô de vocês,
um sítio, alguma coisa, um pé de manga tá lá há mais de um século, tá? Esse pé de manga aí do Ageu mesmo é antiguíssimo, certo? Então, você tá lá. Aqui em Recife é uma maravilha esse pé de manga, tá? Por quê? Nunca falta água, aqui em Recife sempre chove, certo? E você tem espécies que são o extremo oposto, espécies de plantas que são totalmente diferentes, tá? Lembra naquela região ali onde o pessoal às vezes coloca o carro para estacionar ali perto, debaixo do pé de manga, sabe? Ali que tem aquela terra ali e tal. Pronto, com essa chuvinha agora de junho, lá no Ageu deve estar cheio de mato, certo? Deve estar cheio de mato. E é rápido, você nem percebe direito, pô, já está cheio de mato. Aquelas espécies ali que cresceram com a primeira chuvinha que deu, são espécies oportunistas, R estrategistas, tá? Então, elas têm estratégias bem diferentes, tá? Até no meio vegetal. Agora, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, tá? Se você tiver aqui em Recife um período de seca, sei lá, uma mudança climática muito surreal e que você passe a ter, sei lá, 7 meses sem chover em Recife. Parou de chover, tá? 7 meses não, bota 2 anos de seca. 2 anos de seca, vou dizer para vocês, aquele pé de manga ali, ele vai morrer, tá? Ele vai morrer. Ele não aguenta tanto tempo assim, tá? Já as espécies oportunistas, tá? As espécies oportunistas também vão morrer, é verdade, também vão morrer. Mas as sementes delas estão ali, certo? Estão ali quietinhas, tá? Então o que é que acontece? Depois desse período de seca, deu uma chuvinha de leve, sabe o que é que vai acontecer? Nenhuma semente de manga vai germinar com aquilo ali, com aquela única chuvinha, com aquele único episódio. Mas as espécies oportunistas, tá? O carrapicho, aquele matinho, aquele capim, rapidamente se desenvolvem, tá? Então perceba, em um ambiente determinado, certo? Você pode ter mais vantagens para competidoras e menos vantagens para oportunistas. Mudou o ambiente, pode ser que seja o contrário. Mais vantagens para oportunistas e menos para competidoras. Então depende do ambiente, tá? Depende das condições, depende do contexto. Agora, gente, em geral você tem no mesmo ambiente, espécies competidoras e oportunistas. E é importante que tenha. Presta atenção. Imagine uma floresta densa, aquela floresta fechada, tá? Uma floresta bem fechada. E teve uma chuva forte, teve uma tempestade e uma árvore imensa caiu, tá? O vento foi forte, a árvore caiu. O que é que a gente tem ali, gente, com aquela queda daquela árvore imensa? A gente tem uma clareira, tá? Como se fosse um buraco na floresta, tá? Que, tipo, vai chegar mais sol, né? Vai chegar mais vento, talvez. Enfim, é uma coisa diferente, um episódio diferente dentro da floresta, tá? O que é que acontece? Aquela clareira ali, tá? Não vai ficar ali para sempre. E não é para ficar ali para sempre, tá? A natureza tem uma capacidade incrível de regeneração, incrível, tá? Então o que é que acontece? Vai acontecer sucessão ecológica naquela região. Então quais são as primeiras espécies ali a colonizarem aquela região? Aquela clareira. Gente, ó, a árvore caiu, tá? Em primeiro lugar, naquela casca daquela árvore, se já não tiver, né, vai ter ali, vai passar a ter líquens, tá? Vai ter ali espécies que conseguem se fixar naquela região, da casca da árvore, tá? Você tem espécies que vão passar a inibir outras espécies. Você vai ter várias séries, né? Séries. E aí você vai ter um processo de sucessão, tá? Resumido àquela área. Isso só acontece porque você tem as espécies oportunistas, tá?
Quando você teve uma clareira, né, aquele buraco na floresta, as oportunistas adoraram, tá? Porque elas precisam de sol, elas precisam, enfim, ter condições para se desenvolver. Mas são essas oportunistas que dão condição para as competidoras chegarem depois, tá? Para aqueles arvoredos gigantescos que vivem centenas de anos se estabelecerem. Então, gente, alguma dúvida sobre espécies competidoras e espécies oportunistas? Alguma dúvida sobre... Rafa, eu tenho uma pergunta. Fala. Existem ambientes que passam por vários processos constantemente, assim, tipo, sofre várias mutações, algo do tipo, e isso interage nos animais, etc. Ok, sua pergunta foi ótima. Olha só, mutação, eu acho que você está falando, né? Claro, de novas características, né, que surgem a partir de erros, né, na montagem, né, na replicação do DNA de uma espécie, né? Isso acontece, mas isso não é, digamos, percebido, né, no ambiente tão rapidamente, não, ok? Isso não acontece assim tão rapidamente, até porque se você tem uma característica nova, sei lá, uma planta que apresenta uma raiz agora que cresce indefinidamente, né? Você tem, né, algumas coisas assim. Você tem um cajueiro aí aqui no Nordeste do Brasil que cresce demais, tá? O maior cajueiro do mundo. Tá? Isso provavelmente tem alguma coisa a ver com mutação. Mas não é uma coisa que você vê toda hora não, tá certo? Então, tipo, é possível? É. Mas não é uma coisa que você vai perceber, tá? E que vai fazer uma diferença tão grande de uma hora para outra. Você tem características genéticas novas, tá? Que surgem a partir de episódios de mutação, se estabelecendo na população depois de muito tempo. Por quê? Você tem seleção natural, né? Só as características que favorecem reprodução e sobrevivência são fixadas, são selecionadas através da pressão ambiental, certo? Então a resposta, isso é possível, mas ao mesmo tempo isso não ocorre com uma frequência grande, tá? Isso demora a ser percebido. Agora a sua pergunta me lembra uma outra coisa. Gente, se puderem anotem aí no caderninho, depois eu enriqueço aqui os slides, tá? Você tem ecossistemas resistentes. Ecossistemas resistentes. Gente, qualquer dúvida, vocês falem pelo áudio, tá? Que eu tô deixando a tela maior aqui para que vocês enxerguem melhor os slides. Você tem ecossistemas resistentes. Mas vocês também têm ecossistemas... Nós também temos ecossistemas resilientes. Augusto, sabe qual é a diferença entre resistência e resiliência? Poxa, Augusto. Alguém sabe a diferença entre resistência e resiliência? Bem, gente, vocês devem colocar aí. De vez em quando eu vejo algum aluno colocando, né? Resiliência, né? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de voltar a um estágio anterior depois de um impacto, depois de uma pressão, depois de um distúrbio, tá? Então, sistemas resilientes são sistemas que têm uma maior capacidade, tá? De, assim, sofrer um impacto muito grande, tá? Não tem problema. Eles vão lá e voltam, tá? E voltam a uma organização, pelo menos semelhante, compatível com aquela inicial, tá certo? Pelo menos compatível. Não vou dizer que seja idêntico, tá? Mas, enfim, relativamente se volta, tá, ao estágio inicial depois de um impacto.
O que é diferente de resistência. O que é diferente de resistência. Resistência não é resiliência. Resistência é a capacidade que um sistema tem de se manter funcionando do mesmo jeitinho, tá? Ele se mantém em funcionamento lá firme e forte, mesmo tendo sofrido o impacto, uma pressão, certo? Então, isso é resistência, tá? Então, você tem ecossistemas resistentes e ecossistemas resilientes. Tá, e o que é que isso tem a ver com o assunto, professor? Tudo, tá? Se você tem um ambiente que está sofrendo constantes impactos, tá? Tipo, todo ano acontece um incêndio. Todo ano acontece um incêndio naquele ambiente, tá? Anualmente você tem incêndio, você já sabe, tá? Esse ambiente, tá? Agora, gente, eu não tô falando que, tipo, queima tudo, não, tá? É uma parte, é incêndio em uma parte da floresta, tá? Não precisa ser totalmente, não. Eu pergunto para vocês, tá? Se esse ecossistema ele volta, tá, ao funcionamento normal dele. Ele é um ecossistema resiliente ou resistente? Resiliente. Resiliente, muito bem. Muito bem. Vocês já ouviram falar de cerrado, né? Cerrado. O cerrado é um ecossistema é um exemplo clássico de sistema resiliente, tá? Resiliente. Inclusive, as espécies botânicas lá, né? As plantas de lá, são altamente adaptadas a incêndio. Altamente. Para muitas é até bom que aconteça. Claro que eu não estou mandando ninguém botar fogo no cerrado, tá, gente? Mas o que eu estou falando é que, tipo, você tem ali um ecossistema extremamente resiliente. Extremamente resiliente. Que todo ano você tem lá, no período da seca, você tem incêndios pontuais ali, tá? Que acabam levando a uma pressão, um impacto naquele ecossistema. Só que depois ele rebrota. Depois você tem a reorganização, tá? E ele volta ao funcionamento quase que normal, tá? Já a floresta atlântica nordestina, que é esse gigante, aliás, foi um gigante, tá? Mas, tipo, é impressionante, tá? A floresta atlântica nordestina é resistente demais. É resistente demais, tá? Você tem aí, gente, fragmentos florestais. Fragmentos, tá? Ou seja, pedacinhos de floresta. Você vai daqui para Vitória de Santo Antão, você vê vários pedacinhos de floresta, principalmente aquela região mais alta ali, daquela região montanhosa ali e tal. Você geralmente não desmata aquilo ali. E se você for visitar, você vai ver um ecossistema, claro, não como era há 500 anos atrás, mas você vai ter roedores, você vai ter polinizadores, você vai ter... às vezes você tem um riacho ali, sabe? Por conta da estrutura proporcionada pela umidade daquele local. Você tem... Eventualmente você tem pequenos carnívoros. Então você tem um ecossistema funcionando, cara. Sabe? Então, a floresta atlântica nordestina é um sistema extremamente resistente. Agora, sabe o que é que acontece? Geralmente, ecossistemas resistentes são pouco resilientes. E geralmente, ecossistemas resilientes são pouco resistentes. Certo? Então, o que é que acontece? Se você for lá, tá? Desmatar aquela floresta atlântica ou botar um impacto muito, muito, muito grande, você matou a floresta. Porque ela é resistente, mas não resiliente. Então, você pode até, tipo, fazer um monte de projeto para conseguir tentar reverter o que você fez, tá? Mas dificilmente vai voltar a ter o funcionamento de antes, ok? Então, sistemas resistentes não são resilientes. Sistemas resilientes não são resistentes.
E sistemas resilientes, tá? Tem que ter aí um monte de espécie oportunista, gente. Tem que ter um monte de espécie oportunista. Por quê? Teve um impacto grande, vem logo as espécies pioneiras, que geralmente são espécies oportunistas. É isso mesmo. Espécies pioneiras, que são aquelas primeiras. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha a nossa figura aí. Olha do lado esquerdo. Essas espécies pioneiras, elas geralmente são espécies R estrategistas. R de rápido. São espécies oportunistas. Opa, pintou uma oportunidade, o vento trouxe uma sementinha dela, ela começa a brotar, tá? Ela começa a colonizar essa região, tá? Então, um ambiente, uma região do nosso país que está sob constante impacto, tá? É uma região que depende da ação das espécies oportunistas, ok? Oportunistas. Alguma dúvida até aqui, gente? As Não, espécies prof. não fase intermediária, tem mais espécie oportunista ou do outro tipo? Vamos lá. Tem mais espécie oportunista, tá? Tem mais espécie oportunista. Agora, você tem que entender o seguinte. Não é uma coisa assim que, tipo, todas as oportunistas são igualmente oportunistas. Todas as espécies competidoras são igualmente competidoras. Tem algumas que são, tipo... Tem algumas oportunistas que são mais digamos, fortes, né? Fortes, não, essa não é a palavra. Tem espécies oportunistas que têm mais condição de se fixar naquele ambiente do que outras. Tá entendendo? Então, mesmo dentro das oportunistas, tem algumas que competem melhor que outras. Tá entendendo? Então, é por isso que você tem o processo de inibição, né? O processo de inibição é isso. Algumas espécies, mesmo que oportunistas, são mais competidoras que outras. Agora, aquelas espécies ditas competidoras, propriamente ditas, aquelas que realmente vivem muito, que investem demais, né? Tipo, olha para um pé de manga. Um pé de manga investe muita energia naquele caroço de manga. Olha para um mamão, para um fruto, né, do mamão. Quantas sementes de mamão tem tem ali dentro, tá? Então, tipo, o mamão é claro que é oportunista. O mamão é oportunista. Por quê? Você partir uma mão daquele, vai semente para todo lado. Vai semente para todo lado, para ver se pelo menos uma daquela, pelo menos um quarto daquilo ali, consegue ter sucesso, né? Consegue se desenvolver e deixar descendentes. Então é isso, certo? Agora deixa eu ver se eu acho aqui uma questão do Enem do ano passado. Um minutinho. Qualquer dúvida, fala pelo áudio. Vou procurar só 2 minutinhos essa prova. Eu não lembro se foi no primeiro dia ou no segundo dia. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente.
Só um minuto. Só mais um tiquinho. Essa, Kailão, entra agora, já tá acabando quase. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Gente, eu não encontrei não, infelizmente. Mas, Poxa, Rafa. mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, tá, no Google, vou deixar no Google Classroom essa questão mais tarde. E vocês não são obrigados, tá, a me enviar a resposta não. Mas mesmo assim, façam direitinho para na próxima aula a gente discutir ela, tá certo? Eu vou deixar agora à tarde essa questão do Enem e a gente na próxima aula discute ela, ok? Lembra que não é obrigado vocês me enviarem resposta agora não, mas façam mesmo assim, resolva aí na casa de vocês, ok? Bem, gente, então então vamos encerrar, certo, por hoje. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, prof. Maravilha. Sem dúvidas, prof. Maravilha, maravilha. E se aparecer alguma dúvida, só é colocar lá no Google Classroom, certo? Estarei à disposição. Viu, pessoal? Então, Rafa, Oi, oi, oi. é pra botar o nome aqui no comentário ou não? Trícia tava organizando para mim uma listinha. Eu não sei como é que ela tá fazendo. Trícia, tu pode ver isso para mim, Trícia? Posso sim. Botem o nome que eu vou anotando. Pronto. Maravilha. Antes de sair. Valeu, prof. Então, gente, E Trícia também. coloca o nome aí, certo? E desde já, obrigado aí pela participação de vocês. E vamos seguir em frente, velho. Ecologia é um negócio que vai fazer diferença, com certeza. Em biologia, se vocês conseguirem entender direitinho, ecologia vai dar tudo certo, viu, pessoal? Tamo junto.
Então coloca o nome aí e estão liberados. Certo. Salve, salve, segundos anos. Vamos chegando aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Só um minutinho, vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando.